Olá, pessoal. Eu sou a Michele, do Giro Agroecológico SP. Iniciamos hoje o nosso Café Compartilha Lives. Um giro por toda a cidade de São Paulo, principalmente no polo de ecoturismo de Parelheiros, onde a gente vai estar falando aí de produtores rurais, ativistas, conservadores da Mata Atlântica, que vêm ao longo desses anos trabalhando na conservação e também na produção de todo o desenvolvimento de uma cadeia produtiva sustentável. Estamos aqui começando o Giro Agroecológico Live. Os nossos convidados do Café Compartilha, gente que faz, teremos a dona Bernadette, produtora e proprietária do Recanto do Jaquinha, localizado no Polo de Ecoturismo de São Paulo. O sítio oferece produção artesanal de doces, geleias, alimentos em conserva, temperos naturais, frutas desidratadas e montagem de cestas de produtos orgânicos, além de trilhas, práticas de agricultura, viveiro e também a parte de compostagem com biodigestores. Teremos também no tema central do programa Tiago Braga Isidoro, médico veterinário, mestre e doutor em inspeção de produtos de origem animal, técnico de serviço do CISP Artesanal, que falará conosco sobre a desburocratização do processo de registro de estabelecimento do Serviço de Inspeção de São Paulo. Teremos também na agenda agroecológica e também no Você Sabia, Natália. A Natália Nishimura, ela é responsável pelo Parelheiros News, ela é descendente de família de alemães e japoneses, e a ideia que ela nos passa de Parelheiros News, que nasceu de uma proposta do povo se reconhecer, iniciou o trabalho em 2015, e ela tem um slogan na página que é Parelheiros, para Parelheiros conhecer. Então, ela vem com toda essa riqueza de detalhes e pertencimento passar conosco o que é Parelheiros. Vamos chamar agora o Tiago Isidoro, que é do CISP. Olá, Tiago. Oi, tudo bem? Com o Giro Agroecológico, ter esse espaço, esse diálogo entre a sociedade civil, entre o poder público, enfim, entre pessoas que já estão fazendo iniciativas para que a gente consiga deixar esse mundo um pouco melhor diante de tanta coisa que a gente vê nos jornais, né? Então, aqui a gente pode dizer que é uma live mais tranquila e mais motivadora para que as pessoas também possam fazer seu papel aqui na sociedade, que é, enfim, né, a gente viver melhor, mas também não deixar ninguém para trás, todo mundo conseguir prosperar junto. Nesse sentido, Tiago, explica conosco como que é o seu trabalho no CISP, né? A gente está com a dona Bernadette, que ela está representando os produtores rurais de Parelheiros. Tiago, o que o produtor sempre pergunta é o seguinte: qual é o processo para tirar o CISP? Qual que é essa demanda de tirada do CISP hoje? Se o produtor é necessário ter uma agroindústria para tirar o CISP? Eu estou com produtores achando que precisa ter em torno de R$50 mil para tirar o CISP, né? Então, eu estou aqui, por exemplo, com o sítio do Léo de cabra, que tem esse queijo aqui, ó, maravilhoso. Vocês estão vendo? Esse queijinho aqui, ó, leite de cabra. Queijo de cabra. E, assim, eles têm uns produtos maravilhosos, eles querem vender isso para o mercado. Eu tô com a Mondori, que daqui a pouco a gente vai passar um vídeo da Mondori, que tem esse mel aqui, ó, maravilhoso. Né? Tem toda uma linha de produtos feitos à base de mel. Eu estou com o Recanto Magine, que tem toda uma linha também de produtos de geleia. A dona Bernadette, que está aí também, ó, não sei se dá para ver. Dá para ver aqui um dos itens da dona Bernadette. Então, ela produz geleia, produz frutas hidratadas, doce de leite, enfim. A gente está com uma riqueza dentro de São Paulo de produtos que já eram para ir para o mercado, para a gente desburocratizar até a parte de compra mesmo desses produtos, eles possam demonstrar esses produtos para grandes eventos e também para as grandes redes de mercado. Obrigado,
pelo convite, obrigado aos produtores. Você me perguntou ontem se eu estou acostumado a lidar com produtores. Muito. Eu fui funcionário da extensão por 7 anos e meio, sou funcionário da inspeção há 7 anos e meio, então esses assuntos não são tabu para mim. Eu acho que não é um demérito, mas ao contrário, é um mérito. Eu nunca tinha presenciado um serviço tão técnico como o meu ou o nosso sair da bolha da secretaria. O CISP artesanal, ele é falado numa fila de padaria, ele é falado em um elevador, assim, alimentos artesanais e registros de estabelecimentos artesanais e comida artesanal e as coisas que dialogam com isso, slow food, agroecologia, são elementos, são terminologias que saíram aqui da nossa repartição, do nosso prédio, e são discutidos ali no banco. E isso teve um efeito rebote de ter uma carga de trabalho realmente mais do que isso. Por exemplo, eu só estou aqui porque eu trabalho com CISP artesanal. O assunto é artesanal. Então, beleza, é isso que eu faço. Como que a gente trabalha? Eu sou médico veterinário. Nós trabalhamos com registro de estabelecimentos de produtos de origem animal. Os produtos de origem vegetal estão sendo fomentados por uma legislação nova, se eu não estou enganado, de 2025 mesmo, é novo mesmo, para que se crie um braço do serviço, para que também se registre as compotas, dos minimamente processados, cerveja artesanal, se você pensar. Então, o serviço que a gente tem plenamente institucionalizado hoje é o CISP artesanal para o registro de estabelecimentos de produtos de origem animal. O que a gente recebe bastante? Por exemplo, então, a gente registra basicamente queijarias e laticínios, entrepostos, quase no mesmo nível de queijaria, mel, ovo e pescado numa proporção menor. A despeito de reconhecer a qualidade organolética, gastronômica dos produtos, é muito importante o registro. Não confundam a mensagem com um mensageiro. O produto não pode ser comercializado sem o registro. E isso, assim, eu estou sendo só um emissário da mensagem, né? Ao comercializar produtos de estabelecimentos não registrados, comete-se infrações. Precisa ser trazido para o sistema esses estabelecimentos que estão produzindo os produtos de origem animal. Lembrando que os animais, né, não são, sei lá, eles não foram colocados aqui pelo Espírito Santo, assim, eles têm doenças, então eles precisam ser fiscalizados para que essa doença não chegue ao ser humano. E, então, assim, eu realmente sou um militante e até o fato de estar aqui fisicamente, né, é para demonstrar mesmo que não é um tabu, não é inacessível, entendeu? É um caminho, é viável, não é difícil. É técnico, mas não é difícil. O serviço, eu gostei muito que você me apresentou como técnico, porque de fato é um serviço técnico. Nós conversamos um processo de registro sobre aeromonas, sobre salmonela, sobre acidez do mel ou do leite. São questões que a gente aborda para que o produtor garanta que esse produto não apresente irregularidades e chegue inócuo à mesa do consumidor. Por exemplo, o doce de leite também, dentro do seu registro, dentro do registro que você faz? Opa, muito. Certo. Agora, Michele, olha um pouco, deixa eu virar aqui, doce de leite, por exemplo, uma das coisas que existe no CISP artesanal. Michele, eu tenho produtores que fazem 50 potes vidros de 200 gramas de doce de leite por dia. 50 vidros de 200 gramas de doce de leite. Michele, na segunda década do século XXI, o serviço compreendeu que ele não pode ser entendido como uma indústria.
Você, a dona Bernadette e eu podemos fazer, assim, em um dia, essa quantidade de doce de leite. Essa quantidade de doce de leite, ela não tem uma proporção industrial. Então, com o tempo, a gente foi percebendo que estava meio complicado a gente fazer processos de registro em que se falava em pé direito, em azulejo, em piso, em estruturas que estavam afastando o produtor do registro. Um doce de leite é um produto cozido, por assim dizer, a 90, 95 graus por 30 minutos. Nem elefante resiste a isso, o que dirá uma bactéria. Aquilo passa por uma reação de Maillard. Então, assim, que estava um pouco over a gente buscar muitas questões para um produto naturalmente seguro e para produções pequenas. Então, o que é o CISP artesanal? É trazer para uma realidade técnica, você vê quantos termos técnicos eu já falei em 15 minutos, é trazer para uma realidade técnica e real sobre o que é o trabalho de inspeção. Eu costumo dizer, a gente no CISP artesanal valoriza, vê mais a inspeção como uma ciência, que de fato é uma disciplina, que é um início, inclusive, do que propriamente o acúmulo de procedimentos de inspeção. Certo. Então, vamos começar. Eu sou produto, vamos dizer, tá? Temos aqui a dona Bernadette, que faz esse doce de leite aqui, ó, maravilhoso, tá? Maravilhoso. Deixa eu ver. Como que a dona Bernadette, produtora desse doce de leite maravilhoso, pode iniciar seu produto para registrar esse doce de leite? Esse doce de leite está no mercado? Qual que é o processo? Quanto tempo dura isso? Dona Bernadette precisa gastar 50 mil reais para colocar esse doce de leite no mercado? Como que é? A Michele me apresentou uma produtora que falou assim, ela começou o processo de registro. E a gente teve uma conversa, e eu falei, nossa, quem é você? Porque eu ia olhar no sistema e dar o registro. Começou, termina, né? E o registro mais antigo, o processo mais antigo que eu tenho hoje na minha mesa virtual, é de terça-feira. Então, eu falei assim, nossa, quem que é que eu já faço aqui? Primeiro, gente, preços de processo de artesanal. Tipo, você precisa pagar alguma coisa para eu analisar? É zero. Como que funciona? Você vai cadastrar o seu processo de registro num sistema chamado GDAV, com G. E o seu processo de registro com G. GDAV. GDAV. É um site, é uma plataforma. O que é o GDAV? É uma plataforma. É tipo imposto de renda. Tá. Imposto de renda, você não tem nada físico, você concorda? Eu que não tenho nada na vida, assim, meu imposto de renda dura 3 minutos para fazer. Eu vou lá, clico, tudo automático, vai. Aí você faz um cadastro de cabeçalho, vamos dizer assim, como se fosse imposto de renda, endereço, CPF, CNPJ, BBB, babá. E aí você responde 2 documentos técnicos. Lembra que a gente conversou, Michele, na palestra de Bragança? O memorial sanitário, em que você vai descrever a sua produção. E anexar plantas. E o meu serviço é fazer casar o que você descreveu, que vai ser a sua produção, com as plantas apresentadas. Eu vou estudar, eu sei falar de embalagens, de bactérias, de alterações físico-químicas. Nossos diálogos são todos esses. E uma militância que eu tenho para com os produtores é que parem de ver o processo de registro como se fosse uma prova bimestral. É um diálogo. Então, tem processos que voltam com 30 perguntas. Provavelmente, cada dona Bernadette tem um doce de leite, eu vou ter menos perguntas. E aí a gente vai discutindo via despacho, via ofício, essas perguntas, até que elas sejam sanadas e o projeto seja aprovado. Mas preço de processo, eu posso te garantir que é zero. Alguns produtores têm um pouco de dificuldade de mexer no GDAV.
eu tenho dificuldade de mexer no GDAC. Então é sempre bom ter alguém para dar uma ajuda. Então algumas perguntas que são feitas são técnicas. Você mandou para mim o memorial e você mandou as plantas. Aprovou? Segunda etapa. Você vai me anexar tudo no sistema. 4 documentos. Uma análise de água atual. Um curso que você tenha feito sobre boas práticas de fabricação ou boas práticas agropecuárias. Contrato de um orientador técnico, alguém que possa te dar uma ajuda no decorrer da sua produção. E um documento que é técnico. Aí eu vou pedir para vocês darem um Google depois, senão a gente só fala sobre isso, que chama PAC. Que basicamente funciona assim, você vai descrever no PAC o que você vai fazer quando alguma coisa der errada, porque coisas dão errado. Então, por exemplo, quando o seu doce de leite não der o ponto, aí eu vou lá no PAC da senhora e a senhora vai falar assim, ó, no dia 22 de janeiro, meu doce de leite não deu ponto. Eu fiz isso aqui. Isso é o PAC. Anexando esses 4 documentos, você tem o seu registro do seu doce de leite. Quanto tempo demora isso? Se minha mão estiver boa e o seu projeto estiver certinho, se você mandar segunda-feira, sexta-feira você tem registro. Então, Michele, pera lá. Não são dúvidas. Tem projetos que demoram mais tempo. Porque tem projetos, Michele, que são errados. Sim, são projetistas que fazem esse projeto? Quem pode fazer esse projeto? Tem que aqui anexar plantas. Eu preciso contratar o quê? Um arquiteto? Que profissional que... plantas que você diz é do quê? Plantas da propriedade? Quais os tipos de planta que precisa anexar? Plantas da cozinha? Plantas da agroindústria, tá? Então, assim, se é, por exemplo, uma planta de doce de leite, eu quero... Eu lembro da gente ter essa conversa em Bragança. O que é importante para ter um doce de leite? A pessoa que entra no lugar precisa ter um lugar para lavar a mão, porque a bactéria não sabe que é artesanal. Então, a mão tem que estar lavada. Um lugar para lavar a bota, porque essa pessoa tem que estar com algum uniforme, ou um banco troca-pé. Sabe o que é banco troca-pé, né? É aquilo assim, você tá com o pé pro lado de fora, aí você senta no banco, passa a perna para dentro, coloca a bota. Quando é muito pequenininho e quando é mel, porque mel não conversa muito bem com água, a gente até pede para... Ovo também não se dá muito bem com água, a gente pede para colocar esse banco. Se ela vai fazer doce de leite, se for muito pequenininho, ela vai ter ali dentro um fogão e uma mesa. E eu não vejo necessidade de mais coisa, talvez um armário, tá? E ela tem que expedir isso por um óculo. Ela não pode expedir isso por porta, porque se ela abre a porta, o cachorro entra. Então ela tem que ter uma janelinha para colocar essa produção e uma ajuda para alguém ir por fora e fazer essa expedição. Essa estrutura não acho que custe 50 mil reais. Eu não pediria para fazer doce de leite muito mais do que isso. Por exemplo, eu vi que o pote é de vidro. Uma pergunta que eu poderia fazer. Como o vidro é higienizado? Posso fazer. É absolutamente razoável. Mas eu não estou falando de piso, de gressite. Essa inspeção já não se faz mais desde os anos 90. A conversa que a gente tem com os pequenos produtores é como você higieniza o seu vidro, ou a que temperatura você faz o seu doce de leite, ou a expedição é por óculo, e não questões estruturais que de fato afastavam os produtores do processo de registro. Certo. E o GDAV tem essas 2 etapas. Você me perguntou o que Você me perguntou o que é planta, né? Planta não é da... Ah, tá. Se precisa de um engenheiro? Não. Eu preciso que ela seja bem feita, Michele. Porque, por exemplo, às vezes é de planta na mão, na régua, na caneta. Aí, gente, assim, desculpa. Gente, é o processo de registro de estabelecimento, é um órgão do Estado. Você pode fazer a planta num computador, com setas de fluxo, execuíveis, né? Olha, aquilo tem que estar legível para ele também. Assim, uma legenda.
Porque às vezes a gente recebe uma coisa assim, sei lá, um círculo no meio da planta. O que é aquilo? É o taxa, um fogão. Se for um taxa, ele vem de fogão. Se for um fogão, ele vai ter que entrar um gás ali daqui a pouco. Se for um taxa, já é uma outra estrutura. É elétrico ou não é? Esse tipo de pergunta. Então, assim, uma planta bem feita e as respostas do memorial conversando certinho com a planta. Às vezes a pessoa faz sozinha esse projeto. Mas uma ajuda sempre convém. Uma ajuda de pessoas técnicas que sabem o trâmite, que sabem o timing, que sabem os horários da equipe que trabalha com artesanal, que sabe a pegada da fiscalização. Eu acho interessante ter uma ajuda, sim, um projetista. Tá? Mas também não sei preços e coisas assim. Ótimo, maravilha. Uma terceira pergunta, que foi a nossa, que tem muitas dúvidas de produtores, eles não sabem qual que é a diferença do CISP artesanal e do selo arte. CISP artesanal, sou eu. É o registro do estabelecimento. É um diálogo sobre microbiologia, sobre físico-química, sobre alterações sensoriais no alimento, sobre os materiais utilizados, sobre fluxo, sobre contrafluxo. CISP artesanal, para você registrar o seu estabelecimento, vai tramitar em cima de um diálogo técnico. Pensa que quem vai fazer o CISP artesanal para você é um veterinário, é alguém da área de biológicos. Depois de registrar-se no CISP artesanal, caso você tenha um interesse, você pede ao CISP artesanal a tramitação para adquirir o selo arte junto ao Ministério da Agricultura. Então, assim, me ajudem a audiência da live. Muita gente, por questões naturais, associa o selo arte ao CISP artesanal, porque você pede para o CISP artesanal tramitar para o Ministério da Agricultura o pedido do selo arte. Aí o selo arte, qual que é o diálogo? Olha como é diferente. São várias documentações, e verdade seja dita, Michele, a gente tem que ser intelectualmente honesto. Quando o produtor vê a documentação necessária para o selo arte, em geral eles param. Porque é um outro tipo de documentação, extensa. E aí no selo arte, você basicamente vai contar a história da sua produção, e não o fluxo da sua produção. Então você vai falar o valor regional que você tem, como que você começou a produzir, qual que é a importância disso para o bairro, para o seu sítio, a sua família já fazia isso. Então a gente faz um estudo sobre a artesanalidade do produto. E sobre a viabilidade financeira, talvez, do produto? Não tem viabilidade financeira. Não, é a história, a arte. Selo arte é para você mostrar, por exemplo, se a dona Bernadette, ao ser registrada, pedisse o selo arte. Então, ela já entendeu como que seria o CISP artesanal. Ela vai registrar o estabelecimento. Selo arte é sobre o produto. Então, quando ela me entregasse, ela fala assim, Thiago, eu quero selo arte também. Então, você vai me entregar o Ministério da Agricultura. Pede esse documento, essa planilha, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Você me entrega? Entrega. Como é um produto só, às vezes não anda bem. Vamos lá. E aí ela vai ser analisada. Qual que é então, a pergunta que eu faria? Qual que é a história da sua produção? Qual que é o valor que tem o seu doce de leite na cultura do seu bairro rural? Me tire fotos do seu produto. Você está percebendo que essa conversa não é de biológicas, nem de exatas, ela não é financeira. Ela vai mostrar o valor da arte do produto dela. Ela vai me falar que a bisavó dela já fazia aquele produto. Aí você compila essa documentação, manda para o Ministério, o Estado concede e o Ministério homologa. Então o Estado fala assim, olha, eu acho que você tem selo arte. E o Ministério pode falar, eu acho que não. Geralmente fala, eu acho que sim. E aí você tem o selo arte. Um dos efeitos do selo arte, um dos efeitos rebote, é que a pessoa pode comercializar em todo o território nacional. Qual que é o problema disso? A pessoa busca o selo arte
para comercializar em todo o território nacional. Mas esse não é o intuito da política pública. O intuito da política pública é valorizar a história dos produtos. Então, caso a pessoa esteja assistindo a live e queira comercializar o seu produto para outros estados, busque a política pública chamada CISB. É uma outra coisa. CISB, com B de bola. Tá. É uma outra coisa, uma outra política pública que ela foi criada, não sei se há 20 anos atrás, com o intuito de produtores tirar os produtos do estado e comercializar para todo o território nacional. Todavia, caso você tenha uma história relevante, bonita, social, bacana, como você mesmo disse, Michele, aí é cultura de parelheiros e bababi, babá. Caso esse seja seu caso, busque o selo arte para agregar valor ao seu produto. E, por consequência, ele vai ser comercializado para outros estados também. Mas selo arte é agregação de valor. CISB, com B de bola, é comércio interestadual. Só deixo passar selo arte quem tem uma história de artesanalidade daquele produto. Enquanto eu estiver trabalhando com isso, pelo menos é o direcionamento que a gente dá. Por quê? Por exemplo, eu posso ter uma mussarela, um queijo simples, é um queijo que não tem uma grande elaboração, mas ele tem um valor social, histórico, para aquele sítio. Talvez seja uma mussarela que a família do cara faz há 200 anos. Isso é selo arte. CISP artesanal é um assunto de biológicas, selo arte é um assunto de humanas. Quem tem o CISP artesanal, tá? Vamos para a história da dona Bernadette. Com o doce de leite dela, a gente conseguiu tirar o CISP artesanal dela. O CISP artesanal... Conseguimos. Então, tirar esse CISP. Vamos tirar o CISP da dona Bernadette. Ela vai poder vender aonde esse doce de leite? Ela vende para todo o estado de São Paulo. Ou selo arte. Ou selo arte. CISB, aonde tira, se casa CISP artesanal, ela já tem o CISP, ela tirou o CISP e hoje dona Bernadette está vendendo para todo o estado de São Paulo. Ela quer avançar, ela quer vender para Belo Horizonte, enfim, para o Rio de Janeiro, os doces de leite. E aí ela não tem... O que é mais difícil? O que é mais fácil ela tirar, na verdade? O selo artesanal ou o CISB? Eu sou suspeito para falar, Michele. Eu trabalho com CISP artesanal. Eu acho que é o CISP artesanal. Porque o CISB é um programa de equivalência do Ministério da Agricultura. Então, sai das diretrizes do CISP artesanal, sai de todo esse diálogo, gente, é CISP artesanal. Tá. Esse sorrisão aqui é CISP artesanal. Os CISB são direcionamentos do Ministério da Agricultura. Tá. E ela não precisa ter o CISB se ela tem o selo arte, CISB. Não. Do ponto de vista de comercialização, não. É do bem. É do bem. Dentro do município de São Paulo, a gente tem em torno de 700 produtores. E dentro desses 700, 500 produtores são da área rural do polo de ecoturismo de Parelheiros. Então, assim como a dona Bernadette está representando em torno de 500 produtores nesses 28% de São Paulo, que é Mata Atlântica. Então, a gente tem, assim como a dona Bernadette, que faz o doce de leite, mas a gente tem o Léo das Cabras, que faz o doce de leite, o doce de leite de cabra, que faz o queijo de cabra. A gente tem, assim, produtores de banana, que faz o doce de banana, que faz a batata chips, cervejas artesanais. Então, assim, o polo é rico. A gente tem uma série de produtores que não estão inseridos no mercado, que estão lá no polo de ecoturismo de Parelheiros e que precisam tirar o CISP. CISP artesanal. Isso é uma realidade. Precisa desburocratizar essa informação e chegar a esses produtores. Essa informação ela precisa chegar aos produtores, porque os produtores, tendo uma pessoa uma pessoa de confiança, não precisa ser necessariamente o projetista, mas tendo uma pessoa que saiba ter noções de medida, saiba ter noções de fazer um projeto
e saiba informações de como é feito a manipulação, como é feito a cadeia produtiva dos seus produtos, eu entendo que pode auxiliar esse produtor para tirar o CISP artesanal e daí esse produtor começar a ganhar dinheiro com os seus produtos aqui dentro do território estadual. Mas também a gente não pode tornar essa situação lúdica. Então, o registro é necessário. E aí eu vim aqui para falar, poxa, é viável, entendeu? Para o rural, eles vão esquecendo, um dia a internet não funciona. E, assim, existem histórias, eu conheço o produtor rural, mas aqui a gente faz rapidinho. Então, enquadra-se a dona Bernadette, mas o moço que faz o doce de banana ainda não. O CISP vegetal está sendo implementado. A lei é do final de janeiro. Então, toda essa estrutura que a gente tem há anos no CISP artesanal, ela ainda vai ser fomentada nos próximos meses, anos, para o CISP vegetal. Vigilância municipal. Vigilância municipal? O SIM? Não, vigilância. 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 Por quê? Porque o SIM é da agricultura e vigilância é da saúde. Ela tem que bater na porta. Provavelmente a dona Bernadette já fez isso. Tem que bater na porta lá do município. Então teria que ir na vigilância antiga Covida, né? Agora é outro nome. A gente tem que procurar a vigilância para o registro dos produtos de origem vegetal. Acho esse assunto do município. Né? A gente é de um órgão público, eu respeito meus colegas do Ministério, respeito meus colegas do município, eu não sei quais são os trâmites do município. Bernadette queria falar, pode falar, dona Bernadette. Você foi extremamente esclarecedor, embora eu soubesse, né, que a vigilância, a certificação do CISP para animal era o que estava em vigor. A gente tem a maior dificuldade com esse negócio de vegetal. Há 3 anos que eu escuto falar que nem vai sair o selo, mas que selo, nunca que saiu nada. Nós realmente recebemos um apoio aqui, não vou entrar no mérito da questão, para fazer o registro dos nossos produtos vegetais. Mas a dificuldade, a despesa é um negócio assim que você desiste de cara. Eu tenho uma cozinha preparadinha para tudo. Só falta desenhar o mapinha, do resto ela está perfeita. Mas o que me interessa, em primeiro plano mesmo, é o vegetal. Entendeu? Né? Não que eu não queira registrar meu docinho de leite, claro. Né? Mas o que eu mais produzo em escala é o vegetal. Não é nada esclarecedor e nada fácil. Não é um caminho fácil a ser trilhado. Né? É um negócio tão simples. Inspeção, eu acho que o bacana do CISP artesanal é que a gente discute sobre inspeção, a ciência. E eu acho que talvez em outros serviços se discuta fiscalização, que é importantíssima, mas talvez não seja um lugar, um processo de registro para discutir fiscalização. Sim. E sim inspeção, ciência. Aqueceram. Né? Pois é. Você tem um procedimento higiênico antes, você tem um procedimento higiênico depois, para não ter contaminação cruzada, mas o processo térmico matou. Sim, sim. É isso que a gente precisa, assim, de uma facilidade para que tirarmos o nosso selo artesanal, seja lá o que for, entendeu? Para provar que você fez aquilo, ou aquilo é limpo, aquilo é higienizado. Pessoal, eu quero agradecer a presença do Tiago, quero agradecer a dona Bernadette, quero deixar também agora um vídeo, antes da gente ter o próximo quadro, do Recanto do Jaquinha, que é esse local dentro da Mata Atlântica de São Paulo, onde a dona Bernadette está ali, acolhedora como sempre, realizando o turismo rural, mostrando um pouco mais esse paraíso, que é o Recanto do Jaquinha. Ricardo, por favor, coloca no ar o vídeo, dona Bernadette. Lógica e orgânica certificada. Aqui cultivamos hortaliças, plantas alimentícias não convencionais, temperos, ervas medicinais e frutas deliciosas como o morango. Cada folha conta uma história de respeito à terra e ao tempo da natureza. Parabéns, dona Bernadette.
Agradecimento aí pela sua presença. Aí agora estamos com a Natália, do Parelheiros News, Natália. Natália, o que Parelheiros tem esse mês aí visitar que ainda ninguém sabe? Então, para esse mês de abril, a gente vai ter um café da manhã no sítio Jussara, que vai ser no dia 13/4. É R$ 50 por pessoa e é super legal, uma propriedade que preserva bastante o meio ambiente. No dia 17, tem um passeio que é inovador. Eles vão fazer uma trilha noturna que é do Caminho da Marcha da Fé, que vai ser bem bacana, que é feita pelo pessoal do Jefferson. Então, assim, é um projeto novo, tem muita coisa acontecendo na região que é inovadora. A gente está mostrando para os moradores que Parelheiros tem muito para oferecer para o turismo, para o morador e para crescimento da região, né? Michele, tem esse roteiro também lá no Giro Agroecológico, que é um passeio super bacana. E se a gente vai mais para o outono e para o inverno, a gente consegue avistar o litoral de São Paulo, o litoral sul. Bem bacana também. Assim, o que eu faço com o Parelheiros News? Eu mostro para o parelheirense, para o povo que mora aqui, que eles precisam acreditar mais na região. A ideia da página veio para que as pessoas se conhecessem um pouco mais e conhecessem tudo de valor que nós temos por aqui. Mostrar para as pessoas que esse trabalho coletivo vai fazer com que a gente consiga atingir isso muito rapidamente. E o turismo vem para conseguir preservar, porque a preservação é a saída do futuro. É verdade, verdade. E mostrar para o mundo que Parelheiros tem, que 1/3 da capital de São Paulo é Mata Atlântica, gente. É Parelheiros, é o polo de ecoturismo de Parelheiros. Natália, muito obrigada, parabéns pelo seu trabalho. Natália vem aí há 10 anos fazendo esse trabalho de propagar mesmo o turismo de base comunitária, porque a Natália, ela tá, como ela disse, ela tá há 10 anos fazendo esse trabalho maravilhoso que é colocar as pessoas, né, os empreendedores de Parelheiros em grandes mídias, né, que hoje é a internet. Parelheiros News tem uma quantidade significativa de seguidores e a Natália está aí lutando sempre para que esse turismo de base comunitária seja mais crescente em Parelheiros. Obrigada, Natália. Por nada. Bom, pessoal, estamos chegando ao fim do nosso primeiro Giro Agroecológico, o Café Compartilha Live. Para saber mais informações a respeito das próximas lives, entre no nosso Instagram, Giro Agroecológico SP. Tem os nossos passeios também, que é no giroagroecológico.com.br. Lembrando que a parceria com a Abraps, Associação Brasileira de Profissionais de Sustentabilidade, ela está crescendo, a gente vai ter maiores informações nas próximas lives a respeito do que é turismo de base comunitária, a respeito do que é soluções agroecológicas, e isso é um convite para você, gestor público, para você, ativista ambiental, para que venha conosco através do Giro Agroecológico, porque Cidade Verde a gente planta. Obrigada, pessoal, até mais, bom dia!